Pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu sou o Coach Ney Nogueira, caso você não conheça, seja novo no meu canal. Vamos bater um papo hoje, faz dias que eu estou devendo um vídeo motivacional contando a minha história para você que não me conhece, que tem interesse em saber. Muitas vezes você já até foi meu aluno, já foi meu coach, e eu mando alguns vídeos motivacionais, mas de outras pessoas, e você há tempos que me cobra, e agora eu resolvi fazer isso. Beleza? Então vamos lá. Eu venho de uma família muito simples, de uma família muito humilde, como milhões de outros brasileiros. Minha mãe trabalhava em 2 empregos, não conheci meu pai, sou caçula de 4 filhos. E desde pequeno eu comecei a trabalhar. Aos 12 anos eu ajudava um irmão meu que ele tinha uma banquinha de camelô e eu ajudava-o, né? Eu ajudava nessas vendas. Depois aos 15 eu comecei a já fazer essas vendas, fui vendedor de loja, eu fui pro exército, não tinha nem o ensino médio ainda. Quando saí do exército precisava voltar a trabalhar, então eu fui vendedor de plano de saúde, fui vendedor de calçado, de roupa em loja. Enfim, fiz muita coisa, fui professor de violão, professor de música também, foi uma das atividades que eu desenvolvi. E eu lembro quando eu estava no exército, em 97, a minha irmã mais velha, ela é pedagoga, ela é professora, e ela fez a inscrição de um concurso para mim. Ela fez um concurso da Unemat, Universidade do Estado do Mato Grosso, para auxiliar de serviços gerais. E eu lembro que eu fui fazer essa prova um dia, sem estudar, sem nada, né? Prova de nível fundamental. Eu fiz essa prova quando eu estava no exército, em 1997. E quando eu saí do exército, estava bem difícil, né? Tinha terminado o meu ensino médio bem atrasado, mas minha cidade é bem pequena, então é ruim de trabalho aqui. E na época, um dia eu dava aula de violão, uma amiga minha, grande amiga de infância, que trabalha na Unemat até hoje, ela me ligou e falou: qual é o seu RG? Aí eu falei o nome pra ela, ela falou: você foi nomeado aqui na Unemat. Eu falei: como assim? Um concurso que você fez em 97, você foi nomeado agora, em 2001. Aí eu falei: não tô nem lembrado disso, mas eu topo. E o salário era um pouquinho maior que um salário mínimo. Não, eu topo, tô dentro. Nossa, tô desempregado, precisando de mais estabilidade. E fui para esse concurso, nível fundamental, auxiliar de serviços gerais. Trocar uma lâmpada, trocar água do bebedouro, subir no forro, passar um cabo, enfim, essas atividades simples, triviais, né? E eu comecei a trabalhar, na época eu tinha passado por curso de letras, eu fazia segundo, terceiro semestre de letras, alguma coisa assim, e sempre quis fazer direito. Mas eu tô uma família muito simples, né? Assim, um ensino fundamental muito deficiente, um ensino médio pior ainda, fiz um ensino médio de suplência em 4 meses cada ano. Então eu fazia muito vestibular de direito, mas nunca conseguia entrar. E eu me culpava muito disso. Eu ficava muito chateado, ficava muito triste e achava que essas reprovações, essas não aprovações, devíamos ao histórico bem fraco que eu tive de educação. Essa foi uma lição muito grande que eu aprendi comigo mesmo. Tem aquela frase que fala o seguinte: aquele que aprende com o erro do outro é sábio, o que aprende com os próprios erros é inteligente. Essa é a diferença do sábio para o inteligente. Eu coloco uma terceira, que é aquele que não aprende nem com o erro do outro e nem tampouco com o próprio erro, esse é um tolo. Eu faço essa brincadeira, essa piada. Mas então veja, por que você fala isso, professor? Porque quando numa dessas, e eu também era teimoso, um dos grandes segredos da vida é a teimosia. É a segunda dica que você vai tirar desse vídeo, a teimosia. Todo vestibular que tinha eu fazia, tomava pau, mas fazia. Um belo dia, vestibular de 2005, a Unemat mudou a forma de avaliar, de fazer a avaliação. Então começou a colocar as disciplinas por peso, a depender da área que você
ia escolher? Nada mais inteligente que isso. E eu lembro que para direito, história era peso 5. Então veja, eu achei bem legal isso, falei, agora eu vou focar na história, eu gostava de história, eu vou tentar pontuar nas disciplinas que pontuam, que na época, não sei se mudou pessoal, mas na época era história, peso 5, português, peso 4, literatura 3, geografia 2, alguma coisa assim, e aí as outras de exatas, aí era tudo peso 1, você só não podia zerar em nenhuma. Eu fiz esse vestibular, né? Infelizmente, assim, fiquei em 60 e poucos, eram para 40 vagas. Porém, teve fraude nesse vestibular e a polícia tinha um delegado muito bom na época que ele fez uma operação no mesmo dia que acabou a prova ali e eles conseguiram prender várias pessoas que estavam envolvidos nessas fraudes, conseguiram pegar algumas cadeiras que estavam escritos, os gabaritos, enfim. Cancelaram o vestibular, prenderam várias pessoas, servidores públicos da universidade que estavam envolvidos e repetiram o vestibular. Quando repetiram o vestibular, claro que eu fiz a prova de novo, porque eu acabei de dizer que eu era muito teimoso, fiz o mesmo ponto e entrei. Então eu tive uma sacada nessa época, que eu pensei comigo assim, cara, olha como que a gente não pode ficar se culpando demais. Olha como que a gente não pode colocar o peso do mundo nas nossas costas. Vejam como às vezes certas coisas não dependem da gente. Então eu estudava, eu me esmerava, eu quase me arrebentava de estudar, mas vendiam as vagas. Então o que adiantava eu chorar, ficar triste, ficar desmotivado, tentar desistir de tudo? Foi uma puta de uma lição que eu aprendi, com perdão da expressão da palavra, né? Mas foi uma lição muito grande, uma lição. A partir desse momento, eu tentei levar a vida mais leve. Beleza, se der, deu. Se não der, não deu também. Mas eu também comecei a pensar o seguinte, falar, olha só, rapaz, eu tinha alguns empregos na iniciativa privada e algum problema que acontecia, você sempre era despedido, né? Se as vendas não estavam boas, era despedido e etc. E um belo dia eu pensei comigo assim, mas eu quero ir para um serviço em que eu não sou despedido. Eu quero ir para um serviço que não importa se a venda tá ruim, se a venda tá boa, o que está acontecendo. Eu quero trabalhar o meu mês X lá e quero receber ao final, quero ter estabilidade, quero poder fazer sonhos, quero poder, né, ter sonhos e planejar isso com estabilidade. Concursos públicos seria o caminho a ser feito. Então eu fui nessa época que eu estava na Unemate, eu lembro até hoje, o salário era R$ 347 bruto, 319 líquidos. E abri um concurso da PM, o concurso de 2003, soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso de 2003, com um salário de aluno 600 e depois de formado 1.000. Ou seja, era mais que 3 vezes o que eu ganhava. Pensei comigo, vou passar nesse concurso. E aí eu comecei a estudar, estudei 60 dias para esse concurso, consegui ser aprovado, 52º do estado, primeiro lugar no meu polo, no masculino, né? Então, fui para a Polícia Militar. Na Polícia Militar eu fiquei 4 anos e meio, foi onde eu tive o meu primeiro contato com o direito. Apesar de não ter tido algumas experiências muito boas com o militarismo, né? Eu já tinha sido militar do Exército, depois militar da PM, eu não gostava muito do militarismo, essa que é a verdade. Mas eu agradeço muito a PM porque foi lá que eu tive o primeiro contato com direito, na academia de soldado. Então a gente começou a estudar direito penal, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, as excludentes de ilicitude, direito civil, o que era isso, o que era administrativo, o que era constitucional e tudo mais. E tinha um monte de alunos soldados que eram estudantes de direito. Eu pensei comigo, pronto, eu quero ser um estudante de direito. Quando eu sair daqui, na época não tinha passado ainda, óbvio, né? Então, quando eu sair daqui, eu vou fazer vestibular para direito, não vou desanimar de forma alguma. E aí, depois que eu saí da academia da PM, eu fiz os vestibulares, né? Consegui entrar nessa história que eu acabei de contar e fui
estudar direito e tudo mais. Mas eu sempre tive na minha cabeça que o concurso público era a saída. E muitos anos depois eu fui ler uma frase do William Douglas. William Douglas, talvez você não o conheça, você que é um concurseiro iniciante, uma concurseira iniciante, novato nesse meio, e pode ter certeza de que o mundo dos concursos é um universo totalmente à parte. Só quem está dentro dele é que sabe. Por isso que, sendo um universo à parte, a gente vê tanta besteira de gente que não conhece falando sobre ele. Tem gente que fala assim, é só estudar que passa. Será que é só estudar que passa mesmo? Se fosse assim, todo mundo que estudaria passava. Por que 80% das pessoas que estudam não passam? Então veja que isso é um senso comum que a estatística acaba com ele. Então você não adianta só estudar, você tem que ter metas bem definidas, você tem que ter orientação de quem já trilhou o caminho, você tem que ter fé de que vai conseguir, você tem que ter metas atingíveis diariamente, semanalmente, mensalmente, até anualmente. Não adianta você sair com metas estratosféricas, você não vai conseguir, você vai se frustrar e um belo dia você vai falar, não quero mais isso para mim por causa dessa sequência de frustração que você vai passar por elas. Então veja, voltando a falar do concurso público, eu pensei comigo, não, eu quero isso para minha vida mesmo, e eu comecei a estudar. E quando eu percebi que na PM não dava mais, eu não estava muito infeliz, eu estava muito triste, estava chateado com a PM, eu não estava gostando. Todo dia eu acordava e falava assim, mas não é possível que eu vou ter que botar uma farda de novo e viajar para outra cidade para trabalhar. Outra observação que você deve ter. Não é nem observação, é um aprendizado que você pode ter com isso. Tenha prazer no que você faz. Tenha prazer no que você faz, porque nós, concurseiros e principalmente concurseiros da área jurídica, nós temos essa concorrência nata entre nós temos essa necessidade de mostrar conhecimento, nós temos essa aspiração de ter cargos de imponência, né? Nós temos aí os cargos que praticamente decidem os rumos da nação, magistratura, Ministério Público, delegado de polícia, defensoria, né? Então nós temos esse universo aí que ele é um universo também muito ilusório, é um universo que se você não tiver bem consciente do que você quer, ao longo do tempo, o salário você vai perceber que ele não é suficiente para suprir as suas necessidades. Caso você não conheça, o pessoal da administração que é muito bom nisso, tem lá a pirâmide de Maslow. Joga no Google, pirâmide de Maslow. Se não me falha a memória, a ideia é a seguinte, ele fala que no topo da nossa pirâmide estão ali as necessidades fisiológicas, tomar banho, escovar dente, fazer xixi, fazer cocô, comer, dormir, etc. A partir dessas, depois nós temos ali as nossas necessidades, que elas são uma necessidade de lazer, de vestuário, de ter um bom acesso, até assistir um filme, por exemplo, etc. E aí ao final as necessidades profissionais. E que só Maslow falava o seguinte, que somente a parte econômico-financeira ela não supre as necessidades que nós temos. Como assim? Ele fala assim, pegue um servidor ou um grupo de servidor que estão desmotivados, de funcionários que estão desmotivados e aumente o salário deles em 20%. Um exemplo. No primeiro mês ele vai achar bacana, ele vai ficar legal. Mas logo que ele converter, que ele diluir aquele 20% no salário dele, 60 dias depois ele está de novo chateado, desmotivado, triste, infeliz com o trabalho. Porque não é a parte financeira que satisfaz. Então, por que isso é muito forte no direito? Porque você pega hoje uma criança e fala, o que você quer ser quando crescer? Ela fala, eu quero ser um juiz. Nem sabe o que um juiz faz. Nem sabe o estresse de uma profissão de juiz.
nem sabe que a atividade de um juiz é solitária, é lá no gabinete dele só despachando e tudo mais. Então veja, não sabe o que é, mas é que tem todo um glamour da profissão, que é que você precisa tirar de lição disso, e que não importa o que você faça, o que importa é que você goste daquilo que você faz, independente do salário. O salário é uma complementação. O salário, muitas vezes, você consegue complementar sua renda com outras formas. E quantas pessoas existem que vivem com pouco e são felizes? Para você ter uma ideia, as pessoas falam, ah, mas o juiz, né? Depois que eu fui para o judiciário, que eu comecei a conhecer os juízes de perto, trabalhei com alguns. Se você soubesse a quantidade de juízes que estão por aí infelizes, que acham aquilo lá uma droga, mas que como o cara ganha 50 mil por mês, eu fico aí nessa droga mesmo. Né? Mas não tem prazer nenhum nisso. Né? Você vê hoje servidores bem mais felizes e satisfeitos do que essas autoridades. Então vejam, no direito, como eu dizia, é muito forte essa questão de ter cargo, ter poder e tudo mais. Quando você vai para a terapia, que o psicólogo começa a conversar com você, e aí você chega numa sacada. Mas por que isso? Por que eu tenho que falar por último? Por que a minha posição, a minha palavra que tem que manter? Então veja que são questões que é só na terapia e na experiência para você entender o que é que acontece, como é que você reage em determinadas situações. Mas enfim, voltando a falar, eu vim pro direito, né? Aí eu tava muito infeliz com a PM e tudo mais. Pensei que, cara, eu vou fazer outro concurso e vou sair. Eu não quero, olha, eu vou sair para ganhar menos, não importa, mas eu não quero mais trabalhar sábado, não quero mais trabalhar domingo, não quero mais trabalhar carnaval, não quero mais trabalhar final de ano, eu não quero mais virar madrugada sem sono, eu não quero mais isso para minha vida. Quem quer não tem problema nenhum, tanto que eu tenho grandes amigos, mas são grandes amigos mesmo, que ficaram na PM, estão lá até hoje, são meus amigos do peito, da minha casa, né? Então vejam, cada um tem opção de querer, de escolher o que quer para sua vida. Eu não quis. E foi quando eu fiz o concurso do Instituto Federal do Mato Grosso para assistente administrativo. Fiquei classificado nesse concurso, eram 6 vagas, eu fiquei em 7º. Eram 7 vagas, mas uma era deficiente. Então ficaram 6, e aí o próximo era eu, me chamaram e tudo mais. Eu fui para São Vicente da Serra. Trabalhei 2 anos lá, mas era muito ruim a locomoção, né? 86 quilômetros da capital. E eu falei, cara, tá meio ruim aqui, né? Porque qualquer problema que acontece, eu preciso voltar para Cuiabá para fazer. Às vezes tinha muito acidente na época, aquela estrada não era duplicada. Então tinha muito acidente ali. E aí o que acontece? Falei, olha, vou fazer outro concurso. Fiz o concurso do Ministério da Saúde, passei, mas a lotação era em Cuiabá, então o salário era o mesmo, não ia adiantar muito, ia trocar 6 por meia dúzia. E logo depois, algumas semanas depois, saiu o concurso do Ministério do Trabalho, que um amigo meu, que era colega de sala do direito e da PM também, ficou em primeiro, eu fiquei em segundo. Logo depois ele foi para a PRF, onde está até hoje, eu assumi o lugar dele. E nesse intervalo também a gente passou naquele concurso de agente penitenciário federal. Nós dois fomos convocados para o teste físico, mas também não fizemos, porque era para Rio Grande do Norte, era para Natal. Na época só tinham 3 presídios federais, Rio Grande do Norte, o Urso Branco, lá em Rondônia, e Catanduvas, São Paulo, interior de São Paulo. Ou Paraná, Catanduvas, Paraná. Aí a gente nem foi fazer o teste físico, enfim, aí eu voltei para o Ministério, vim para Cáceres, né, Ministério do Trabalho, tomei posse, local onde eu fiquei 7 anos lá, terminei a minha faculdade de Direito, comecei a advogar. E aí nesse intervalo, né, eu fui colecionando vitórias e derrotas, porque veja, eu sempre brincava com minha esposa, agora que também a gente conheceu, né, nos concursos públicos, eu sempre brincava que é o seguinte, olha, muitas questões, poucas vagas e muita gente, qual é a regra do concurso? A regra de uma prova. A regra é você reprovar. A regra é você tomar pau na prova. Não é você passar, né? Então veja que
seguindo esse lance da regra, eu tive muitas reprovações, mas eu não desanimava, eu continuava. Então, eu passei no concurso de analista do INSS, era um concurso que era cadastro de reserva, nunca me chamaram. Depois eu comecei a advogar, passei no concurso, terceiro lugar advogado da Câmara de Cáceres, passei nesse concurso de analista do Judiciário Estadual, que é onde eu estou hoje, atualmente, há um ano e meio, mais ou menos. Passei no concurso ali no primeiro lugar da Prev Cáceres, na autarquia previdenciária de Cáceres. Na redação eu não fui muito bem, caí para terceiro. Aí eu estava pensando em parar com a carreira, né? A carreira de concurseiro. Pensei comigo assim, eu fiz direito para fazer uma prova para juiz. E na época abriu o concurso no Paraná, juiz de direito no Paraná, com a banca Sesto, uma banca que eu gosto muito. Eu pensei, até brinquei com minha esposa, falei, olha, eu vou fazer esse concurso e encerro a minha carreira em grande estilo. Para mim tá muito bem, eu estou satisfeito com o que eu tenho, eu vivo, né? Eu tenho outras rendas, eu sou músico, eu posso dar aula, enfim, eu posso fazer outras coisas, então eu não tenho por que continuar desse jeito. E a vida é uma caixinha de surpresa, como dizia no vídeo lá do Joseph Klimber, né? Às vezes a vida nos prega algumas peças. Eu fui lá só para saber como era, porque eu nunca tinha feito concurso para juiz. Falei, olha, eu preciso pelo menos parar minha vida concurseira e um dia falar para meu filho, olha, eu fiz concurso para juiz e lá em tal lugar. O que aconteceu? Passei no concurso na primeira fase de juiz. E aí foi como eu tivesse reinicializado aquele desânimo que estava, deu um ânimo, falou, olha aí, ó, você tem condição. Então, outra coisa que você precisa aprender, que eu disse agora há pouco, né? Você precisa ter fé. Se você não tem fé, se você não acredita que vai dar certo, se você tem a sua autoestima muito baixa, se você, olha, pare. Vá para um terapeuta, vá para um psicólogo, vá prestar atenção por que você tem esse método de reagir perante as coisas. Não é normal isso. Claro que nós temos aquele medo, né? O medo pré-prova. Um dia antes você gela, você fala, eu não sei nada, eu não estou preparado. 100% dos candidatos, assim, não existe ninguém que fale, eu estou 100% preparado, pode fazer a prova que eu vou passar. Não existe isso. Esse medo, esse nervosismo, esse estresse de que alguma coisa dê errado, ele é até uma porcentagem X, até um limite, ele é tolerável, é aceitável, mas tem gente que é demais, tem gente que fala assim, não, mas eu não consigo. Então por que você está fazendo então? Por que você está gastando dinheiro? Por que você está gastando tempo? Por que você está investindo expectativa nisso se você de cara já fala que não consegue? Para que você está fazendo isso? Não faça isso. Não faça isso. Vai viver sua vida, vai curtir, vai aproveitar, vai curtir sua família, seus filhos, seus netos, sua esposa, seu esposo, seu cachorro. Vai assistir filme, vai fazer qualquer coisa, porque você está só perdendo seu tempo. Ao final da caminhada, você nem vai ter passado no concurso e nem vai ter vivido a vida. Então, tenha consciência seguinte, não, eu tenho condições de passar nesse concurso. Eu vejo ali a qualidade daqueles servidores que trabalham naquele órgão, eu olho a prova aqui, eu tenho esse grau de escolaridade, eu tenho uma grana para investir num coaching, num cursinho, num material didático, eu vou pedir compreensão para minha família aqui, me dê uma força, não me irritem, não me fiquem mandando comprar pão toda hora que eu falo que eu estou estudando, porque é isso que acontece, né? Então você acredita naquilo, planeja e vai para cima. Mas é difícil. Claro que é difícil. Claro que. O que é fácil na vida? Se fosse fácil, todo mundo conseguiria. Então o que acontece? Você tem que ter fé de que não, eu vou fazer isso e vou passar. Eu vou fazer isso, eu vou trilhar esse caminho e vou trilhar de preferência o mesmo caminho das pessoas que já passaram e vou chegar onde elas chegaram, né? Então, eu fiz essa prova, depois eu fiz a segunda fase, não consegui pontuar na segunda fase, faltaram 2 pontos e alguma coisa,
Mas 50 dias depois, 60 dias depois, saiu o concurso de juiz de São Paulo, TJSP, o maior tribunal da América Latina, são 600 desembargadores e tudo mais. Eu fui em São Paulo também, consegui aprovação na primeira fase, reprovei na segunda, dessa vez eu não tinha ficado por 2 pontos e muito, eu fiquei por 30 décimos, né? Isso tem um ano atrás, tem 11 meses atrás, eu gravo esse vídeo 30 de julho de 2018, então vai fazer um ano agora. E eu comecei a trilhar esse caminho. Olha, eu estou tranquilo, estou satisfeito, gosto do que eu faço, gosto da minha vida, tenho outras fontes de rendas, eu trabalho num lugar legal que ninguém me estressa. Nesse trabalho que eu estou aqui, eu consigo ficar 10, 15 anos, me aposentar nele. Então, se vier a aprovação de um concurso grande, beleza. Se não vier, não tenho preocupação comigo. Eu olho para trás, vejo de onde eu vim e olho onde eu cheguei. É uma outra dica para você, para que você não se culpe tanto a ponto de não enxergar coisas boas da sua vida. Cara, enxerga coisas boas. Como é que você estava 10 anos atrás? Como é que você estava 5? Como é que você está agora? O que você está planejando? O que você está plantando para daqui a 5, 10, 15, 20 anos? Né? Então vejam, hoje eu estou analista judiciário, professor de cursinho, coach para concursos, estou na iminência de ser chamado em 3 concursos, né? 3 concursos, inclusive os tribunais federais. Eu passei para analista do TRF1, passei para analista do TRE do Mato Grosso, mas a minha nota, eu achei que era uma nota tão ruim que eu nem fui ver o resultado. Aí eu vi que eu tinha passado, depois o concurso já tinha até acabado. A questão da falta de fé, que a gente precisa acreditar, olhar certinho, acompanhar essa nossa evolução no dia a dia, né? Então, basicamente, a minha história é essa. Meus alunos, meus colegas, seguidores do canal, né? Eu costumo sempre dizer para que não importa não importa a velocidade, o que importa é a direção que você está tomando. Sabe por quê? Eu lembro uma vez, tinha uma época que eu estava bem ruim, né? Eu estava numa fase muito chata da minha vida, muito triste, aquela fase de que quando tudo dá errado. E eu comprei alguns livros de autoajuda na época para ler, eu lembro até hoje, Lair Ribeiro. E eu comprei um livro do Chiniachik, Roberto Chiniachik, que o livro o título dele é O Sucesso a Ser Feliz. Eu achei bacana aquilo lá, legalzinho e tudo mais. E um belo dia, depois que eu li esses livros, mas eu fui para terapia, então eu tive uma outra visão da vida, tive uma outra visão diferente. E aí hoje eu paro e olho para 15 anos atrás e agora eu sinto qual que é a síntese do livro, qual que é a ideia do livro. Realmente o sucesso é ser feliz. Não importa se você está num cargo de nível fundamental, de nível médio, num de nível superior, se você é promotor, se é juiz, se é delegado, se é defensor, o que importa é você fazer o que você gosta, o que importa é você desenvolver a sua atividade bem, ser um bom servidor, como diz William Douglas de novo, no seu metro quadrado de serviço público, você fazer a diferença, você fazer as coisas com gosto, né? Para que você contribua para eliminar essa ideia brasileira de que o servidor público brasileiro é muito ruim, não faz nada, etc, etc, né? Então, acredite no seu potencial, acredite que você tem condições de perseguir isso, cara, e vai para frente, entendeu? Faça investimento. Tem muita gente, pode procurar no YouTube aí,
relato de pessoas que estavam trabalhando, estavam na iniciativa privada, não estavam felizes, estavam totalmente satisfeitos, venderam apartamento, venderam carro, venderam moto, juntaram uma grana do FGTS, ficaram ali 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, 4 anos estudando até conseguir a aprovação. Você quer um exemplo de fé maior que isso? Eu não sei se eu faria isso, né? Mas o que eu digo para você, acredite. Outra dica bastante interessante também é o seguinte, tem aquele concurseiro que ele é um colecionador de arquivos. Ele acha, e às vezes não é nem na linha do objetivo, é intuitivamente que tendo 100 gigas de material no computador, ele vai ser aprovado no concurso. Meu filho, para com isso. Você passar o dia inteiro baixando arquivos, muitas vezes até ilegais, piratas, não vai fazer com que você passe o concurso. Então, tenha fé, acredite naquela proposta que você vai seguir. Aí eu quero estudar com um coach. Tá, então pesquise qual que é a proposta dessa pessoa, desse profissional. Pesquise o que ele tem para te oferecer, se compensa ou não. Contratou o coaching, vá com ele até o final. Eu não acho legal, bacana nessa ideia de coaching, não. Sozinho eu não viro. Eu gosto de estudar num cursinho. Contrata um cursinho, compra o seu caderninho, vá para a aula todo dia, estude o material, resolva questões, foque, acredite naquele material. Professor, na minha cidade não tem curso presencial, eu vou partir para um curso online. Parta para o curso online e estude ali na sua hora de folga, monte o seu cronômetro, o seu cronograma, melhor dizendo, semanal, cumpra as metas, tenha disciplina, tenha responsabilidade. Porque é essa disciplina que vai te levar à aprovação, entendeu? Eu vejo muita gente que começa um mês com um curso, aí ele baixa o material no outro mês, aí ele não tá no material, ele vai pro coach, aí um coach não tá legal, não tá gostando, vai para outro e vai para outro. Você não vai chegar em lugar nenhum desse jeito, você não vai chegar em lugar nenhum. Por isso que eu falo, se você não trilha o caminho de uma forma correta, você pode encontrar só frustração. Então, vamos lembrar lá de Mestre Yoda, não existe tentar. O que existe é fazer ou não fazer. Não, eu não quero estudar para concurso. Beleza, ninguém é obrigado a estudar para concurso. Eu não estou dizendo aqui que é no concurso público, é no órgão público que está a felicidade. Gente, pelo contrário, tem órgão público que é um inferno para trabalhar. Tem órgão público que o ambiente é terrível. As carreiras, elas se odeiam, né? Então, veja, o que eu estou dizendo para você é o seguinte, tenha fé, acredite que vai dar certo, pegue um método, um material e vá com ele. Agora, se você está com um material e está, né, tá vendo que não está evoluindo, não está progredindo, aí tudo bem, aí é hora de mudar. Mas você precisa de pelo menos 6, 7, 8 meses com isso para ver se tá legal ou se não tá, certo? Então, beleza, espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo, né? Uma motivação para vocês dizendo que é possível, né? Eu costumo brincar lá na vara onde eu trabalho, né? Eu costumo brincar que se eu contar a minha história para um carroceiro, até o burro chora. E aí todo mundo cai na risada, que realmente a minha vida foi uma vida muito difícil, né? Muita privação, tinha vontade de comer espetinho, de tomar sorvete, de tomar cascão, de ter brinquedo, como milhões de pessoas, né? E aí eu nunca tive, foi só pelo estudo, pelo esforço. E aí é uma outra coisa bacana que eu vou te falar, caso você esteja em dúvida ainda, será que eu sigo na carreira pública? Será que eu sigo na carreira privada? Concurso público é o meio mais democrático de ascensão social, né? Você passar num concurso público depois de tanta dificuldade, tantas privações, tanto sacrifício, tanto choro, é gratificante ao final você olhar e pensar assim, pronto, isso aqui foi eu que fiz, isso aqui ninguém me deu, isso aqui não foi minha mãe, não foi meu pai, não foi dinheiro de herança, isso aqui ninguém me carregou pelas mãos, eu fiz.
Eu estudei, eu passei, eu derrubei suor, eu derrubei lágrimas aqui, mas agora meu nome está aprovado aí, agora eu tenho um salário, agora eu posso comprar o que eu quiser, agora eu posso ter tranquilidade. Não tem problema nenhum você trabalhar nesse sentido, certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer feedback, dê um alô aí nos comentários, me escreva, me mande nas redes sociais lá. E eu espero em breve ter informações suas. Tá legal? Um abraço e até qualquer hora.